Vários homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. E dentre eles teve um médico que escreveu 2 livros. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Sim, eu tô falando de Lucas. E como eu disse, Lucas era médico. Ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele decidiu investigar como foi a vida de Jesus. Quem era sua família, como, onde nasceu, como ele viveu, morreu, ressuscitou. Vocês sabem me dizer qual foi o livro que Lucas escreveu? Ah, essa foi fácil, né? O Evangelho de Lucas. Lucas entrevistou muitas pessoas, viu documentos, enfim, fez uma grande pesquisa para escrever o seu livro. Mas vocês se lembram que eu falei que Lucas escreveu 2 livros? Então, qual foi o segundo livro que ele escreveu? Para escrever esse livro, ele investigou o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Sabem qual foi o livro que Lucas escreveu além do Evangelho de Lucas? Foi o livro de Atos dos Apóstolos. É isso que nós vamos estudar agora. Como a igreja se formou, como ela começou, expandiu e se espalhou pelo mundo todo através do livro de Atos, escrito por Lucas. Então, abram suas Bíblias em Atos 1, versículo 1. Então, vocês estão com a Bíblia de vocês aberta? Porque eu já estou em Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Lucas escreveu os 2 livros para um homem chamado Teófilo. Então, depois de investigar, perguntar, pesquisar, Lucas descobriu e documentou nessas cartas que, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. 40 dias. Ele morreu, Jesus havia ressuscitado. E não foi que assim, o corpo dele desapareceu e acham que ele ressuscitou. Não, ele ficou vivo, assim em carne e osso. As pessoas podiam tocar, abraçar ele. Ele tinha até as feridas nas mãos dele, demonstrando que ele tinha sido aquele homem que havia sido ressuscitado. E ele ficou assim, vivo, conversando com as pessoas, aparecendo por aí, ainda por 40 dias. E Lucas também contou como foi o último encontro de Jesus com os seus amigos. E eles estavam em um monte. Já haviam lanchado juntos e estavam conversando quando Jesus deu uma ordem para eles. Fiquem na cidade de Jerusalém. Qual foi a ordem? Fiquem na cidade de Jerusalém. Esperem a promessa do Pai se cumprir em vocês. Crianças, vocês sabem do que Jesus estava falando? Era sobre o Espírito Santo. Jesus estava dizendo que o Espírito de Deus iria viver dentro deles. Você pode ver o Espírito Santo? Não. Ninguém. Nós não podemos ver. Jesus sabia que voltaria para o céu e que seus amigos não o veriam mais. Porém, ele também sabia que o Espírito Santo ficaria em seus corações. No início, eles não estavam entendendo muito bem. Eles estavam preocupados com outras coisas, sabe? Mas Jesus disse que iriam receber o Espírito Santo. E isso daria poder para eles. Uau! Será que eles iam ficar mais fortes com superpoderes? Não. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus disse a eles que eles teriam o poder para serem testemunhas dele. Mas o que é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que fala algo que sabe. Ou seja, ela fala a verdade. E o que isso quer dizer? Tá, beleza. Quer dizer assim, que quem conhece e ama Jesus deve falar o que sabe sobre Jesus para as outras pessoas. Nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos? Sim, nós sabemos. Nós sabemos que ele ressuscitou e está no céu?
Sabemos que ele está preparando um lugar para quem crê nele? Claro que sabemos. Nós sabemos que tudo isso é verdade. Então, nós somos testemunhas de Jesus. Mas Jesus não parou por aí, não. Ele disse que seus discípulos seriam testemunhas em todos os lugares. Ou seja, nos lugares de perto e nos lugares de longe também. Quando Jesus terminou de falar essas coisas, algo incrível aconteceu. Ele começou, o seu retorno para o céu. E a Bíblia diz que ele foi subindo, 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 até que uma nuvem cobriu ele. E os discípulos ficaram assim, olhando para cima e, de repente, outra coisa aconteceu incrível. Apareceram 2 homens vestidos de branco e disseram assim: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Jesus, que estava com vocês, foi levado para o céu. E ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Ou seja, Jesus foi para o céu, mas ele não morreu para ir para o céu. Ele foi com o corpo dele, assim, levado. Depois desse encontro, os discípulos não viram mais o Senhor Jesus. Nós também não podemos ver Jesus com os nossos olhos, mas sabemos que Jesus está vivo, porque nós cremos, na sua palavra. E assim como os discípulos, você e eu também podemos e devemos testemunhar do nosso Deus. Nós testemunhamos quando falamos de Jesus para os nossos colegas, nós testemunhamos quando ajudamos quem necessita, nós testemunhamos quando obedecemos aos nossos pais, professores, quando nós obedecemos à lei, enfim, quando fazemos aquilo que agrada ao nosso Deus. E nós devemos testemunhar aonde? Aqui perto e também longe. Ou seja, nós devemos testemunhar aqui no Brasil, no bairro onde você mora, na escola onde você estuda, na cidade que você mora, nas tribos indígenas do Amazonas, mas nós também devemos testemunhar no Irã, na Austrália e até num país mais distante de São Paulo. Eu pesquisei e vocês sabem qual que é? O país mais distante de São Paulo é o Japão. Nós devemos testemunhar de Jesus aonde nós formos. Você é uma testemunha do Senhor Jesus? Então, mãos à obra! Vamos contar às pessoas com palavras e com ações também que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou e voltará para levar aqueles que creem nele. Eu creio. Puxa, que incrível, né? Eles mal podiam acreditar em tudo aquilo. Então, os discípulos não perderam tempo e foram para a cidade de Jerusalém. Afinal, Jesus havia dito para eles ficarem lá, não é verdade? Eles desceram o monte e foram para casa. E vocês sabem o que eles fizeram? Vamos ver lá em Atos 1:14. Não fecha a Bíblia de vocês, tá? Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sim, eles ficaram em oração. Ainda antes de Jesus subir aos céus, ele disse algo muito importante que nós podemos ver lá em Atos 1:8. Ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando Jesus disse estas palavras, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, os discípulos não entenderam muito bem o que isso significava, mas eles obedeceram à ordem do mestre de ficarem em Jerusalém. Os discípulos, juntamente com os outros seguidores de Jesus, que eram 120 pessoas, se reuniam constantemente para orar e esperar a promessa do Senhor. Então os dias foram passando, até que a cidade de Jerusalém ficou cheia de gente, lotada, por causa de uma grande festa dos judeus que se chama Pentecostes.
E foi exatamente durante essa festa que algo incrível aconteceu. Os discípulos e os outros seguidores estavam reunidos quando, de repente, começou a soprar um vento muito forte e que fazia um barulho mais forte ainda. E aí, algumas coisas parecidas com chamas começaram a se espalhar assim, ó, como fogo, mas não queimava ninguém. Então, todos eles que estavam ali ficaram assim, ó, cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar outras línguas. Eles só sabiam falar a língua deles, mas depois daquele vento, daquele fogo, eles puderam falar línguas que eles nunca estudaram. Já pensou se um dia você acorda falando alemão ou mandarim, sem nunca nem ter estudado? Foi isso que aconteceu. Foi assim que a promessa de Jesus se cumpriu. Eles estavam muito felizes. E vocês sabem o que a gente faz quando algo muito bom acontece com a gente? O que a gente faz? A gente conta para todo mundo. A gente quer sair contando até para quem a gente não conhece. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram logo para a cidade. E vocês lembram que a cidade de Jerusalém estava lotada, né? Por causa daquela festa de Pentecostes? Então, tinha gente de vários lugares e cada um falava a língua do seu próprio país. E agora, como falar de Jesus para um monte de pessoas que estavam falando outras línguas? E foi aí que o Espírito Santo os ajudou mais uma vez e algo extraordinário aconteceu. Eu vou ler para vocês. Lá em Atos 2, versículo 6. Ouvindo-se este som, ajuntou-se a multidão e ficou, perplexa. Todo mundo ficou surpreso, porque tudo que se falava, cada um ouvia na sua própria língua. Imagina que você liga para uma pessoa lá na França e começa a falar em português assim, te amo. E a pessoa entende você falar te amo, ela entende je t'aime. Só que você tá falando te amo, ele tá entendendo je t'aime. E você tá falando te amo, mas ele tá entendendo, ele tá ouvindo como se você estivesse falando je t'aime. É uma coisa de louco. Alguns homens viram aquilo e ficaram, olha, muito surpresos e falaram, o que isso tudo quer dizer? Mas alguns nem ligaram e disseram que os amigos de Jesus estavam, bêbados. Puxa vida, é tão triste quando vemos que algumas pessoas não querem nem saber de Senhor Jesus. Não é verdade? Mas isso não tirou a coragem e nenhum ânimo dos discípulos. E Pedro foi logo falando. Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando. Afinal de contas, são 9 horas da manhã. Então, ele falou sobre Jesus para toda aquela gente. Ele disse claramente que Senhor Jesus havia morrido, mas estava vivo de novo e que ele é o nosso Salvador. As pessoas que prestaram atenção começaram a se perguntar, e agora? O que a gente tem que fazer? E você sabe qual foi a resposta de Pedro e dos discípulos? Eles disseram assim, arrependam-se e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Isso não é demais? Aquelas pessoas ouviram, confiaram em Jesus e então foram batizadas. Foram quase 3.000 pessoas. Quanta alegria! A família de Deus, está crescendo. A igreja estava começando. De 11, passou para 120 e depois já eram mais de 1.000 seguidores de Jesus. E vocês sabem como eles viviam? Eles gostavam de estar juntos. Eles gostavam de orar juntos e aprender sobre Jesus juntos. Eles também comiam juntos e se ajudavam sempre. A alegria era tão grande que cativava outras pessoas e muitos passaram a confiar também no Senhor Jesus através da união daquelas pessoas. Particularmente, sempre que eu tenho que contar essa história para as outras pessoas, eu fico muito feliz, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, com a gente, e porque ele nos ajuda a mudar.
para melhor. Vocês lembram que Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes da crucificação de Jesus? Vejam que mudança aconteceu na vida dele. Pedro estava confiante e corajoso. Por quê? Porque recebeu o Espírito Santo. Quando cremos em Deus, Ele nos dá o seu Espírito para morar dentro de nós. Mas alguém pode dizer, mas não soprou nenhum vento forte aqui, não fez barulhão, eu não vi chama de fogo que não queima e nem comecei a falar outra língua, eu só falo português. É verdade. Isso aconteceu lá com os discípulos, mas não quer dizer que tem que ser sempre assim. Quando confessamos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, lembrem-se, Deus nos dá o seu Espírito para vivermos da forma que agrada a Deus. Nós só podemos viver para Deus se tivermos o Espírito Santo dentro de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por morrer por nós e por ressuscitar também. E obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nos acompanhar, para nos consolar e para nos desafiar a viver uma vida mais santa, trazendo à nossa memória os ensinamentos de Deus, o Pai. Que sejamos, Senhor Jesus, testemunhas do Teu amor, da Tua história, por onde nós formos, seja com palavras ou seja com as nossas ações. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E é em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.